Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube. E eu, mais uma vez e sempre, venho agradecer a todos porque vocês são a razão, a existência aqui do nosso canal. E eu quero sempre agradecer essa presença de todos vocês e pedir encarecidamente que vocês continuem nos seguindo e compartilhando tanto os nossos episódios quanto os nossos vídeos resenha com seus amigos, familiares, porque assim vocês nos ajudam muito na divulgação do conteúdo e assim tanto as plataformas de áudio quanto o YouTube passam para mais pessoas conhecerem também o nosso trabalho. Gente, eu acabei de assistir ao terceiro episódio da nossa cobertura semanal de The Last of Us. Então, nós vamos ao episódio número 3 desta segunda temporada. É um episódio um pouco mais calmo dentro dos episódios do episódio anterior. Essa química aqui tá excelente, mas é importante a gente ver diversos pontos de vista aqui com relação a essa história, porque como eu disse no episódio anterior, os nossos protagonistas são antagonistas de certa forma. Então, não, aqui não tem gente boazinha nessa história. Não, aqui não tem apenas vilões. Aqui tem pessoas que vão debandar para o lado que para elas for o mais confortável naquele momento. Mas antes da gente entrar mais a fundo do episódio em questão, eu quero colocar em evidência a própria afirmação da Isabela Boscov na resenha do episódio 2, porque eu realmente concordo com ela. Claro que nós entendemos quando um personagem vai pelo sentido do olho por olho, dente por dente, numa questão de que quem com ferro fere, com ferro será ferido. É mais ou menos assim. Só que se a gente for pensar nessa questão de vingança, a vingança por si só, ela não para. Ela simplesmente passa de um para o outro. Isso é super real. Então, não vem com esse papo de que você vai entender os motivos da Abby ou o Joel não estava tão certo assim. Porque a Mikan também fez um vídeo sobre isso e eu também gostei muito dessa dinâmica. Porque as pessoas não têm um único lado, as pessoas são realmente complexas. Existem camadas diferentes de uma pessoa para outra. E então aqui, já entrando neste episódio, no terceiro de The Last of Us, a gente vê um pouco disso durante todo o episódio. Porque o episódio ele já é com relação a essa questão de consequências, ao que realmente cada um sentiu diante desses dois acontecimentos que envolveram o episódio 2. Então é que nós vemos com todas essas questões envolvidas. O falecimento de alguns personagens, essa despedida tão melancólica com relação a eles, nós temos essas feridas abertas nos personagens que ainda estão na trama, porque todos, exatamente todos foram impactados com tudo o que aconteceu dentro de Jackson e fora de Jackson também. E quando eu digo fora de Jackson, eu lembro do que aconteceu com o Joel e a sua execução, porque ele foi executado, né? Se a gente for pensar,
A grosso modo foi o que realmente aconteceu com ele. Apesar de que ele também não era uma florzinha de pessoa, ele foi torturado e executado, né? Eu espero que essas palavras não atrapalhem o nosso alcance, mas foi o que exatamente aconteceu no episódio anterior. Então, aqui nesse episódio, a gente vê essas questões acontecendo na trama, porque a gente vê essa despedida silenciosa do Tommy com relação ao Joel, aquela limpeza ali do corpo dele, é uma das coisas mais sensíveis que eu já vi na vida, porque eu falo que existem certas despedidas que você não precisa mostrar tudo. E mesmo uma série como The Last of Us, onde eu concordo um pouco com o que o João Jedi fala, que parece que ninguém aqui tem o direito de ser feliz, né? Tem cenas entre momentos meio fofinhos e momentos mais torturantes, de certa forma, mas as pessoas têm esses momentos na vida. Então, quando você vê um impacto tão grande com relação a essa história, você fica pensando, e se o outro lado fosse assim? Mas aqui não tem esse e se fosse assim, porque todos vivem uma guerra mesmo, e não uma guerra somente contra os infectados, contra o Cordyceps. Essa guerra é mostrando outros personagens aqui que a gente vai ver muito durante essa segunda temporada. Porque nesse episódio a gente já chega a Seattle, a gente tá um pouquinho adiantando, mas depois eu vou voltar lá atrás, porque a gente vai ver um pouco mais desses novos personagens seguindo na trama. A gente começa a ver a WLF, a gente começa a ver um pouco dos Serafitas, aquele pequeno grupo que acabou sendo massacrado ali. E a gente vê que realmente este mundo em que você está ali vivendo, você está numa linha imaginária que ela é extremamente fina, onde o mínimo erro pode custar muito mais caro do que se pensa. Então, voltando a Jackson e os 3 meses, esse salto de 3 meses dentro dessa narrativa, onde a gente começa a ver a reconstrução da cidade, a gente vê o Jesse entrando para o conselho e tentando lidar com as decisões que o conselho precisa ter agora, porque a gente tem a reconstrução da cidade em andamento. Eu imagino, pelo que a gente viu ali no início, que o fungo que estava ali nos esgotos, ele deva ter sido eliminado, uma vez que teve esse salto de 3 meses, então daria tempo. Ainda tem muita coisa para fazer, para reconstruir, tem ali um pouco de infectado ali para retirar os corpos ou os restos deles ali, mas tem muito dessa questão das feridas, porque se você vê o jeito que o Jesse faz aquele mínimo trabalho ali de colocar uma peça no lugar e bater nela até ela ficar no encaixe correto, você vê que ele também está mudado. Então, todos ali estão mudados, inclusive o Seth, que teve aquele problema com a Ellie no primeiro episódio e que agora ele está, como diz eles, aliado à causa da história toda. E a gente vai começando a ver essa transformação da Ellie, porque agora ela vai ter que ser a protagonista mesmo da vida dela. Porque nesse primeiro momento ela tinha o Joey com ela e agora ela não tem mais. Então é visível você ver essa questão, mas ela está com raiva e a raiva ela não te faz calcular toda a rota. Então nisso ela precisa da Dina, que é um pouco mais
centrada nessa missão e que ela já sabia que a Ellie teria essa decisão e que ela agora vai realmente ir com ela para tentar eliminar esse grupo que acabou resultando na execução do Joel. Além disso, a gente vê outras questões acontecendo aqui, porque como o Tommy fala com ela, a questão muitas vezes não é simplesmente procurar a justiça ou a vingança, como ele se preocupa com ela na questão quando ele conversa ali com a terapeuta, né, com a psicóloga. E existem coisas que você precisa ponderar antes de tomar uma decisão importante. E nós vivemos de decisões importantes, desde você escolher um curso que você quer fazer na sua vida, entre se casar ou não se casar com o seu namorado, namorada, enfim, que você tiver, entre você realmente entender se você deseja constituir uma família ou não, ou seja, existem mínimas coisas que precisam ser ponderadas numa decisão. E honestamente, vamos combinar aqui, mandar 16 pessoas para Seattle, sem saber como são as reais questões que estão ali definidas. Você tem um mundo lotado de infectados. Você sabe que além da Fedra, existem outros grupos que estão ali de olho no que está acontecendo, degladiando entre si para simplesmente tomar o controle, mas o controle de que não tem mais nada a ser controlado ou o que será controlado. E existem essas decisões e elas precisam ser tomadas com bastante cautela. E vamos combinar que levar essas 16 pessoas para lá e simplesmente não saber se elas vão voltar que é a principal questão delas. E é realmente uma decisão, de certa forma, simples de se tomar, mas ao mesmo tempo não, porque existem pessoas ali que sentiram muito pelo Joe, pelo o que ele era importante na comunidade, mas por esse sentimento de ele era da comunidade, atingiu um de nós. Então, como a Ellie tentou fazer ali no discurso em que ela mesma vê que não é uma pessoa muito indicada para discursos, em que ela coloca muito como uma estratégia de sensibilizar aos indecisos de que aquilo precisava ser feito não por ela ou pelo Joe, mas pela comunidade em si. Mas eles entendem que a comunidade precisa primeiro se restabelecer para depois eles irem atrás de um objetivo como aquele, que era um objetivo até menor dentro da necessidade que eles tinham naquele momento. Porque e se viesse mais uma ordem de infectados? O que aconteceria com o Jackson? Jackson cairia facilmente. Então, realmente, a comunidade não está tão errada assim. E esse senso de justiça, ele é muito enganatório, porque não é muitas vezes a questão de realmente se fazer a justiça, mas a questão é como fazê-la e se realmente o caminho era mesmo o perdoar e ser perdoado, como existia essa racha no grupo. Mas a gente sabe que o perdoar é uma questão que nesse mundo de The Last of Us é meio complicado de se dizer. E o que vai acontecer até o final da temporada a gente não faz muita ideia. Na verdade, a gente tem aí algumas coisas que vão acontecer se você pegar ali no final do episódio o teaser para o próximo, a gente já sabe que ele vai ser um personagem um episódio mais ágil, onde a gente já começa mais embates,
tem ali um personagem que está preso ali, tem um novo grupo meio assim querendo um contato com o Isaac, que é um personagem importante. E eu não quero me adentrar mais porque isso aí já é coisa para o episódio seguinte. Mas esse episódio tem algo que a direção do episódio diz, e eu concordo, porque esse momento de introspecção em que você entende que a despedida, ela é um processo importante para o seguir em frente, isso é extremamente importante. Isso, por exemplo, poderia ter evitado que o Joel se transformasse na pessoa que ele se transformou. E quantos processos de luto nós passamos pela vida. E é importante para que você consiga seguir em frente. Então, o próprio criador dos jogos, ele colocou isso, que isso não foi possível fazer no jogo e que ele teve essa oportunidade de fazer aqui. E eu acho muito tocante, muito sensível, porque mesmo tendo a situação que está tendo neste mundo, nessa situação toda, olhar para dentro e entender que essas pessoas sim são humanas, mesmo os infectados não sendo zumbis, né? Estão zumbificados, mas não são zumbis de fato. É um olhar para dentro, sabe? E isso é extremamente importante. Então, é um episódio que foi sim importante. Ele foi lento, sim, como foi o terceiro episódio da temporada anterior, porém com uma dinâmica diferente. Lá foi uma história extra. Aqui já havia no jogo. E aqui não. É uma história dentro do jogo, porém com camadas extras. Eu gostei muito, muito mesmo desse episódio e quero saber a opinião de vocês com relação ao que vocês esperam dentro da temporada, se vocês acham que existem cenas ali muito aguardadas pelos fãs dos jogos, se realmente essas cenas vão acontecer ou não. Vocês acreditam também, vocês que já jogarem o jogo, vocês que já jogaram ele, aliás, se vocês acham que essas questões que estão sendo levantadas pela série podem influenciar no jogo 3 ou, se possível, algum outro jogo que possa ser criado aí no futuro. Tem essa iminência do terceiro jogo, a gente não faz ideia se ele realmente vai sair esse ano ou não. Tomara que saia, eu acho que dá uma amplitude maior à história dentro do que aconteceu na parte 2, né? Seria interessante para ver esses novos desdobramentos com relação ao jogo, à história, enfim, sabe? Seria bem interessante. Mas eu quero a opinião de vocês com relação ao episódio 3, que vocês acharam. Eu gostei muito do episódio. Na minha opinião, até o momento, o episódio 2 é o melhor da temporada até agora, mas não descarto nenhum, nem o terceiro, tá, gente? Então é isso. Nós nos despedimos agora. Eu agradeço a todos que têm nos acompanhado por aqui mais uma vez. Eu agradeço de verdade. Peço que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e não se esqueça ainda do que a gente vai ter essa semana. Tem episódio na quarta-feira, tem vídeo resenha na quinta, na sexta a gente tem mais um arco de Andor, segunda e última temporada, e no domingo, né, intercalando com Revivendo Séries, a gente vai ver um pouco sobre a segunda temporada de The White Lotus e explicando aí também porque que o pessoal não gostou tanto da terceira temporada, para vocês entenderem o que tá dando de BO por aí. Então é isso, que Deus abençoe a vida de